Sermão do Bom Ladrão, pregado em 1655 por Reverendíssimo Padre Antônio Vieira, narração de Ricardo Pérez Bueno. Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum, hodie mecum eris in paradiso. Este sermão, que hoje se prega na Misericórdia de Lisboa e não se prega na Capela Real, parecia-me a mim que lá se havia de pregar e não aqui. Daquela pauta havia de ser e não desta. E por quê? Porque o texto em que se funda o mesmo sermão, todo pertence à majestade daquele lugar e nada à piedade deste. Uma das coisas que diz o texto é que foram sentenciados em Jerusalém 2 ladrões, e ambos condenados, ambos executados, ambos crucificados e mortos, sem lhes valer procurador nem embargos. Permite isto a misericórdia de Lisboa? Não. A primeira diligência que faz é eleger por procurador das cadeias um irmão de grande autoridade, poder e indústria, e o primeiro timbre deste procurador é fazer honra de que nenhum malfeitor seja justiçado em seu tempo. Logo, esta parte da história não pertence à misericórdia de Lisboa. A outra parte, que é a que tomei por tema, toda pertence ao Paço e à Capela Real. Nela se fala com o rei, Domine. Nela se trata do seu reino, cum veneris in regnum tuum. Nela se lhe apresentam memoriais, memento mei. E nela os despacha o mesmo rei logo e sem remissão a outros tribunais, hodie mecum eris in paradiso. O que me podia retrair de pregar sobre esta matéria era não dizer a doutrina com o lugar, mas deste escrúpulo em que muitos pregadores não reparam, me livrou a pregação de Jonas. Não pregou Jonas no Paço, senão pelas ruas de Nínive, cidade de mais longes que esta nossa, e diz o texto sagrado que logo a sua pregação chegou aos ouvidos do rei, pervenit verbum ad regem. Bem quisera eu que o que hoje determino pregar chegar a todos os reis, e mais ainda aos estrangeiros que aos nossos. Todos devem imitar ao Rei dos Reis, e todos têm muito que aprender nesta última ação de sua vida. Pedi o bom ladrão a Cristo que se lembrasse dele no seu reino. Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum. E a lembrança que o Senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos no paraíso. Hodie mecum eris in paradiso. Esta é a lembrança que devem ter todos os reis, e a que eu quiser lhes persuadissem os que são ouvidos de mais perto. Que se lembrem não só de levar os ladrões ao paraíso, senão de os levar consigo, mecum. Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Isto é o que hei de pregar. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Levarem os reis consigo ao paraíso, ladrões, não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo a verdade do seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que temos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário que, em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E se isto é assim, como logo mostrarei com evidência, ninguém me pode estranhar a clareza ou publicidade com que falo e falarei, em matéria que envolve tão soberanos respeitos,
Antes, admirar o silêncio e condenar a desatenção com que os pregadores dissimulam uma tão necessária doutrina, sendo a que devera ser mais ouvida e declamada nos púlpitos. Seja, pois, novo hoje o assunto, que devera ser muito antigo e muito frequente, o qual eu prosseguirei tanto com maior esperança de produzir algum fruto, quanto vejo enobrecido o auditório presente com a autoridade de tantos ministros de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as dos reis. E para que um discurso tão importante, tão grave, vá assentado sobre fundamentos sólidos e irrefragáveis, suponho primeiramente que sem restituição do alheio não pode haver salvação. Assim o resolvem com Santo Tomás todos os teólogos, e assim está definido no capítulo Si Res Aliena, com palavras tiradas de Santo Agostinho, que são estas: Si res aliena propter quam peccatum est, redi potest et non reditur, penitentia non agitur sed simulatur. Si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum, si utixi restitui potest. Quer dizer, se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira penitência, senão simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir. Esta única exceção da regra foi a felicidade do bom ladrão, e esta a razão por que ele se salvou, e também o mal se pudera salvar sem restituírem. Como ambos saíram do naufrágio desta vida despidos e pegados a um pau, só esta sua extrema pobreza os podia absolver dos latrocínios que tinham cometido, porque impossibilitados à restituição ficavam desobrigados dela. Porém, se o bom ladrão tivera bens com que restituir, ou em todo ou em parte o que roubou, toda a sua fé e toda a sua penitência, tão celebrada dos santos, não bastara o salvar se não o restituísse. Duas coisas lhe faltavam a este venturoso homem para se salvar: uma como ladrão que tinha sido, outra como cristão que começava a ser. Como ladrão que tinha sido, faltava-lhe com que restituir. Como cristão que começava a ser, faltava-lhe o batismo. Mas assim como o sangue que derramou na cruz lhe supriu o batismo, assim a sua desnudez e a sua impossibilidade lhe supriu a restituição, e por isso se salvou. Vejam agora de caminhos que roubaram na vida, e nem na vida nem na morte restituíram. Antes na morte testaram de muitos bens e deixaram grossas heranças a seus sucessores. Vejam onde irão ou terão ido suas almas, e se podiam salvar. Era tão rigoroso este preceito da restituição na lei velha, que se o que furtou não tinha com que restituir, mandava a Deus que fosse vendido e restituísse com o preço de si mesmo. Se non abuerit quod pro furto redat, ipse venundabitur. De modo que enquanto um homem era seu e possuidor da sua liberdade, posto que não tivesse outra coisa, até que não vendesse a própria pessoa e restituísse o que podia com o preço de si mesmo, não julgava a lei por impossibilitado à restituição, nem o desobrigava dela. Que uma tal lei fosse justa não se pode duvidar, porque era a lei de Deus, e posto que o mesmo Deus, na lei da graça, derrogou esta circunstância de rigor, que era de direito positivo, porém na lei natural, que é indispensável, e manda restituir a quem pode e tem com que, tão fora esteve de variar ou moderar coisa alguma, que nem o mesmo Cristo na cruz prometeria o paraíso ao ladrão em tal caso, sem que primeiro restituísse. Ponhamos outro ladrão à vista deste e vejamos admiravelmente no juízo do mesmo Cristo
a diferença de um caso a outro. Assim como Cristo, Senhor nosso, disse a Dimas: "Odie me comeris in paradiso, hoje serás comigo no paraíso", assim disse a Zaqueu: "Odie salus tomui uit facta est", hoje entrou a salvação nesta tua casa. Mas o que muito se deve notar é que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação logo, e a Zaqueu não logo, senão muito depois. E por que, se ambos eram ladrões e ambos convertidos? Porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Zaqueu era ladrão rico e tinha muito com que restituir. Zaqueus princeps erat publicanorum et ipse dives, diz o evangelista. E ainda que ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava assaz. Por quê? Porque Dimas era ladrão condenado, e se ele fora rico, claro está que não havia de chegar à forca. Porém Zaqueu era ladrão tolerado, e a sua mesma riqueza era a imunidade que tinha para roubar sem castigo e ainda sem culpa. E como Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir, também não tinha impedimento à sua salvação. E por isso Cristo lhe a concedeu no mesmo momento. Pelo contrário, Zaqueu, como era ladrão rico e tinha muito com que restituir, não lhe podia a Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. A mesma narração do Evangelho é a melhor prova desta diferença. Conhecia Zaqueu a Cristo só por fama e desejava muito vê-lo. Passou o Senhor pela sua terra, e como era pequeno de estatura e o concurso muito, sem reparar na autoridade da pessoa e do ofício, princeps publicanorum, subiu-se a uma árvore para o ver, e não só viu, mas foi visto, e muito bem visto. Pôs nele o Senhor aqueles divinos olhos, chamou-o por seu nome e disse-lhe que se descesse logo da árvore, porque lhe importava ser seu hóspede naquele dia. Saque, festinans descende, quia odi in domo tua oportat me manere. Entrou, pois, o Salvador em casa de Zaqueu, e aqui parece que cabia bem o dizer-lhe que então entrara a salvação em sua casa. Mas nem isto, nem outra palavra disse o Senhor. Recebeu Zaqueu e festejou a sua vinda com todas as demonstrações de alegria. Excepit illum gaudens, e guardou o Senhor o mesmo silêncio. Assentou-se à mesa abundante de iguarias e muito mais de boa vontade, que é o melhor prato para Cristo, e prosseguiu na mesma suspensão. Sobretudo disse Zaqueu que ele dava aos pobres a metade de todos os seus bens, et dimidium bonorum eorum de pauperibus. E sendo o Senhor aquele que no dia do juízo só aos merecimentos da esmola há de premiar com o reino do céu, quem não havia de cuidar que a este grande ato de liberalidade com os pobres responderia logo a promessa da salvação? Mas nem aqui mereceu ouvir Zaqueu o que depois lhe disse Cristo. Pois, Senhor, se vossa piedade e verdade tem dito tantas vezes que o que se faz aos pobres se faz a vós mesmo, e este homem na vossa pessoa vos está servindo com tantos obséquios, e na dos pobres com tantos empenhos, se vos convidastes a ser seu hóspede para o salvar, e a sua salvação é a importância que vos trouxe à sua casa, se o chamastes e acudiu com tanta diligência, se lhe dissestes que se apressasse, festinans descende, e ele se não deteve um momento, por que me dilatais tanto a mesma graça que lhe desejais fazer? Porque o não acabais de absolver? Porque lhe não segurais a salvação? Porque este mesmo Zaqueu, como cabeça de publicanos, princeps publicanorum, tinha roubado a muitos, e como rico que era, et ipse dives, tinha com que restituir o que roubara.
E enquanto estava devedor e não restituía o alheio, por mais boas obras que fizesse, nem o mesmo Cristo podia absolver. E por mais fazenda que despendesse piamente, nem o mesmo Cristo o podia salvar. Todas as outras obras que depois daquela venturosa vista fazia Zaqueu eram muito louváveis, mas enquanto não chegava a fazer a da restituição, não estava capaz da salvação. Restitua e logo será salvo. E assim foi. Acrescentou Zaqueu que tudo que tinha mal adquirido restituía em 4 dobros, et si aliquem defraudavi redo quadruplum. E no mesmo ponto o Senhor, que até ali tinha calado, desfechou os tesouros de sua graça e lhe anunciou a salvação. Odie salus tomui uic facta est. De sorte que ainda que entrou o Salvador em casa de Zaqueu, a salvação ficou de fora, porque enquanto não saiu da mesma casa a restituição, não podia entrar nela a salvação. A salvação não pode entrar sem se perdoar o pecado, e o pecado não se pode perdoar sem se restituir o roubado. Non dimititur peccatum, nisi restituatur ablatum. Suposta esta primeira verdade certa e infalível, a segunda coisa que supõe com a mesma certeza é que a restituição do alheio, sob pena da salvação, não só obriga aos súditos e particulares, senão também aos cetros e às coroas. Cuidam ou devem cuidar alguns príncipes que, assim como são superiores a todos, assim são senhores de tudo, e é engano. A lei da restituição é lei natural e lei divina, enquanto lei natural obriga aos reis, porque a natureza fez iguais a todos, enquanto lei divina também os obriga, porque Deus, que os fez maiores que os outros, é maior que eles. Esta verdade só tem contra si a prática e o uso. Mas por parte deste mesmo uso, argumenta assim Santo Tomás, o qual é hoje o meu doutor, e nestas matérias o de maior autoridade. Terrarum principes murta a sui subditis violenter extorquent, quod videtur ad rationem rapine pertinere, grave autem videtur dicere, quod in hoc pecent, quia sic fere omnes principes damnarentur, ergo rapina in aliquo quo caso est licita. Quer dizer, a rapina ou roubo é tomar o alheio violentamente contra a vontade de seu dono. Os príncipes tomam muitas coisas a seus vassalos violentamente e contra a sua vontade. Logo parece que o roubo é lícito em alguns casos, porque se dissermos que os príncipes pecam nisto, todos eles, ou quase todos, se condenariam. Fere omnes principes damnarentur. Oh, que terrível e temerosa consequência! E quão digna de que a considerem profundamente os príncipes e os que têm parte em suas resoluções e conselhos. Responde ao seu argumento mesmo o doutor Angélico, e posto que não costumo molestar os ouvintes com latins largos, hei de referir as suas próprias palavras. Dicendum, quod si principes a subditis exigunt, quod eis secundum justitiam debetur propter bonum commune conservandum, etiam si violentia adibeatur, non est rapina. Si vero aliquid principes idebite extorqueant, rapina est, sicut et latrocinium, unde ad restitutionem tenentur, sicut et latrones, et tanto gravius peccant quam latrones, quanto periculosius et communius contra publicam justitiam agunt, cuius custodes sunt positi. Respondo, diz Santo Tomás, que se os príncipes tiram dos súditos o que segundo justiça lhes é devido para a conversação do bem comum, ainda que o executem com violência, não é rapina ou roubo. Porém, se os príncipes tomarem por violência o que se lhes não deve, é rapina e latrocínio.
donde se segue que estão obrigados à restituição como os ladrões, e que pecam tanto mais gravemente que os mesmos ladrões, quanto é mais perigoso e mais comum o dano com que ofendem a justiça pública de que eles estão postos por defensores. Até aqui, acerca dos príncipes, o príncipe dos teólogos. E porque a palavra rapina e latrocínio, aplicada a sujeitos da suprema esfera, é tão alheia das lisonjas que estão costumados a ouvir, que parece conter alguma dissonância, escusa tacitamente o seu modo de falar e prova sua doutrina o santo doutor com 2 textos alheios, um divino, do profeta Ezequiel, e outro pouco menos que divino, de Santo Agostinho. O texto de Ezequiel é parte do relatório das culpas porque Deus castigou tão severamente os 2 reinos de Israel e Judá, um com o cativeiro dos assírios e outro com o dos babilônios. E a causa que dá e muito pondera é que os seus príncipes, em vez de guardarem os povos como pastores, os roubavam como lobos. Príncipes eius in medio ilius, quasi lupi rapientes predam. Só 2 reis elegeu Deus por si mesmo, que foram Saul e David, e a ambos os tirou de pastores, para que pela experiência dos rebanhos que guardavam, soubessem como haviam de tratar os vassalos. Mas seus sucessores, por ambição e cobiça, degeneraram tanto deste amor e deste cuidado, que em vez de os guardar e apacentar como ovelhas, os roubavam e comiam como lobos, quasi lupi rapientes predam. O texto de Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças, e diz que entre os tais reinos e as covas dos ladrões, a que o santo chama latrocínios, só há uma diferença. E qual é? Que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes, e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. Sublata justitia quid sunt regna nisi magna latrocinha, qui et latrocinha quid sunt nisi parva regna. É o que disse o outro pirata Alexandre Magno. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia, e como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é? O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações, a uns e outros definiu com o mesmo nome: eodem loco pone latronem et piratam, quoregem animum latronis et pirate habentem. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou e quase envergonhou foi que os nossos oradores evangélicos, em tempo de príncipes católicos e timoratos, ou para emenda ou para cautela, não preguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que com o que disserem, porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca e que se não podem ofender. E a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode tocar. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição
que todas três são necessárias para chegarmos ao ponto. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. Non grandis est culpa cum quis furatus fuerit, furatur enim ut esurientem impleat animam. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distingue muito bem São Basílio Magno. Non est intelligendum fures esse solum bursarum incisores vel latrocinantes in balneis, seret qui duces legionum statuti vel qui commisso sibi regimine civitatum aucentium hoc quidem furtim toliunt hoc vero vie et publice exigunt. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhes colher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam são enforcados, estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador, e mais ditosas as outras nações, se nelas não padecer a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um, chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinário: Non cessat simul furta vel punire vel facere. Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Declarado assim por palavras não minhas, senão de muito bons autores, quão honrados e autorizados sejam os ladrões de que falo. Estes são os que disse e digo que levam consigo os reis ao inferno. Que eles fossem lá sós e o diabo os levasse a eles, seja muito na má hora, pois assim o querem. Mas que hajam de levar consigo os reis é uma dor que se não pode sofrer e por isso nem calar. Mas se os reis tão fora estão de tomar o alheio, que antes eles são os roubados e os mais roubados de todos, como levam o inferno consigo estes maus ladrões a estes bons reis? Não por um só, senão por muitos modos, os quais parecem insensíveis e ocultos e são muito claros e manifestos. O primeiro, porque os reis lhes dão os ofícios e poderes com que roubam. O segundo, porque os reis os conservam neles. O terceiro, porque os reis os adiantam e promovem a outros maiores. E finalmente, porque sendo os reis obrigados, sob pena de salvação, a restituir todos estes danos, nem na vida nem na morte os restituem. E quem diz isto já se sabe que há de ser Santo Tomás. Faz questão Santo Tomás se a pessoa que não furtou nem recebeu ou possui coisa alguma do furto
pode ter obrigação de o restituir. E não só resolve que sim, mas, para maior expressão do que vou dizendo, põe o exemplo nos reis. Vai o texto. Tenetur ille restituere qui non obstat cum obstare teneatur, sicut principes qui tenentur custodire justitiam in terra, si per eorum defectum ladrones increscant, ad restitutionem tenentur, quia reditus quos habent, sunt quasi stipendia ad hoc instituta, ut justitiam conservent in terra. Aquele que tem obrigação de impedir que se não furte, se o não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes, que por sua culpa deixarem crescer os ladrões, são obrigados à restituição, porquanto as rendas com que os povos os servem e assistem são como estipêndios instituídos e consignados por eles, para que os príncipes os guardem e mantenham em justiça. É tão natural e tão clara esta teologia que até Agamenão, rei gentil, a conheceu quando disse «Qui non vetat peccare cum possit iubet». E se nesta obrigação de restituir incorrem os príncipes pelos furtos que cometem os ladrões casuais e involuntários, que será pelos que eles mesmos e por própria eleição armaram de jurisdições e poderes com que roubam os mesmos povos. A atenção dos príncipes não é nem pode ser essa, mas basta que esses oficiais, ou de guerra, ou de fazenda, ou de justiça, que cometem os roubos, sejam eleições e feituras suas, para que os príncipes hajam de pagar o que eles fizeram. Ponhamos o exemplo da culpa onde há não pode haver. Pôs Deus a Adão no paraíso, com jurisdição e poder sobre todos os viventes e com senhorio absoluto de todas as coisas criadas, exceto somente uma árvore. Faltavam-lhe poucas letras a Adão para ladrão, e ao fruto para furto não lhe faltava nenhuma. Enfim, ele e sua mulher, que muitas vezes são as terceiras, aquela só coisa que havia no mundo que não fosse sua, essa roubaram. Já temos a Adão eleito, já o temos com ofício, já o temos ladrão. E quem foi o que pagou o furto? Caso sobre todos admirável. Pagou o furto quem elegeu e quem deu o ofício ao ladrão. Quem elegeu e quem deu o ofício a Adão foi Deus. E Deus foi o que pagou o furto tanto à sua custa, como sabemos. O mesmo Deus o disse assim, referindo o muito que lhe custara a satisfação do furto e dos danos dele. Quae non rapui tunc exorvebam. Vistes o corpo humano de que me vesti, sendo Deus. Vistes o muito que padeci. Vistes o sangue que derramei. Vistes a morte a que fui condenado entre ladrões. Pois então, e com tudo isso, pagava o que não furtei. Adão foi o que furtou, e eu o que paguei. Quae non rapui tunc exorvebam. Pois, Senhor meu, que culpa teve vossa divina majestade no furto de Adão? Nenhuma culpa tive, nem a tivera, ainda que não fora Deus, porque na eleição daquele homem e no ofício que lhe dei, em tudo procedi com a circunspecção, prudência e providência com que o devera e deve fazer o príncipe mais atento às suas obrigações, mais considerado e mais justo. Primeiramente, quando o fiz, não foi com império despótico como as outras criaturas, senão com um maduro conselho, e por consulta de pessoas não humanas, senão divinas, fatiamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et prece. As partes e qualidades que concorriam no eleito eram as mais adequadas ao ofício que se podiam desejar nem imaginar, porque era o mais sábio de todos os homens, justo sem vício, reto sem injustiça, e senhor de todas as suas paixões, as quais tinha sujeitas e obedientes à razão. Só lhe faltava a experiência,
nem houve concurso de outros sujeitos na sua eleição, mas ambas estas coisas não as podia então haver, porque era o primeiro homem e o único. Pois se a vossa eleição, Senhor, foi tão justa e tão justificada, que bastava ser vossa para o ser, por que havíeis vós de pagar o furto que ele fez, sendo toda a culpa sua? Porque quero dar este exemplo e documento aos príncipes, e porque não convém que fique no mundo tão má e perniciosa consequência, como seria se os príncipes se persuadissem em algum caso que não eram obrigados a pagar e satisfazer o que seus ministros roubassem. Mas estou vendo que com este mesmo exemplo de Deus se desculpam ou podem desculpar os reis, porque se a Deus lhe sucedeu tão mal com Adão, conhecendo muito bem Deus o que ele havia de ser, que muito é que suceda o mesmo aos reis com os homens que elegem para os ofícios, se eles não sabem nem podem saber o que depois farão. A desculpa é aparente, mas tão falsa como mal fundada, porque Deus não faz eleição dos homens pelo que sabe que hão de ser, senão pelo que de presente são. Bem sabia Cristo que Judas havia de ser ladrão, mas quando o elegeu para o ofício em que o foi, não só não era ladrão, mas muito digno de serifiar o cuidado de guardar e distribuir as esmolas dos pobres. Elejam assim os reis as pessoas e provejam assim os ofícios, e Deus os desobrigará nesta parte da restituição. Porém, as eleições e provimentos que se usam não se fazem assim. Querem saber os reis se os que provêm nos ofícios são ladrões ou não? Observem a regra de Cristo. Qui non intrat per otium fur est et latro. A porta por onde legitimamente se entra ao ofício é só o merecimento. E todo que não entra pela porta, não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e ladrão. Fur est et latro. E por que é duas vezes ladrão? Uma vez porque furta o ofício, e outra vez porque há de furtar com ele. O que entra pela porta poderá vir a ser ladrão, mas os que não entram por ela já o são. Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela valia, outros pelo suborno e todos pela negociação. E quem negocia não há mistério outra prova, já se sabe que não vai a perder. Agora será ladrão oculto, mas depois ladrão descoberto, que essa é, como diz São Jerônimo, a diferença de fur a latro. Coisa é certo, maravilhosa, verá alguns tão introduzidos e tão entrados, não entrando pela porta, nem podendo entrar por ela. Se entraram pelas janelas, como aqueles ladrões de que faz menção Joel, per fenestra se intrabunt quasi fur. Grande desgraça é que, sendo as janelas feitas para entrar a luz e o ar, entrem por elas as trevas e os desares. Se entrar minando a casa do pai de famílias, como o ladrão da parábola de Cristo, si sciret pater familias qua hora fur veniret, non sineret per fodi domum suam, ainda seria maior desgraça que o sono ou letargo do dono da casa fosse tão pesado que, minando-se-lhe as paredes, não o espertassem os golpes. Mas o que excede toda a admiração é que haja quem, achando a porta fechada, empreenda entrar por cima dos telhados e o consiga, e mais sem ter pés nem mãos, quanto mais asas. Estava Cristo, Senhor nosso, curando milagrosamente os enfermos dentro de uma casa, e era tanto concurso que, não podendo os que levavam um paralítico entrar pela porta, subiram-se com ele ao telhado e por cima do telhado o introduziram. Ainda e mais admirável a consideração do sujeito que o modo e lugar da introdução. Um homem que entrasse por cima dos telhados, quem não havia de julgar que era caído do céu, tertius ecelo cetiricato? E o tal homem era um paralítico que não tinha pés nem mãos, nem sentido nem movimento, mas teve com que pagar a 4 homens que o tomaram às costas
e os subiram tão alto. E como os que trazem às costas semelhantes sujeitos estão tão pagos deles, que muito é que digam e informem, posto que sejam tão incapazes que lhes sobejam merecimentos por cima dos telhados. Como não podem alegar façanhas de quem não tem mãos, dizem virtudes e bondades. Dizem que com seus procedimentos cativa a todos, e como não havia de cativar se os comprou? Dizem que, fazendo sua obrigação, todos lhe ficam devendo dinheiro, e como lhe não hão de dever, se lhe o tomaram. Deixe os que sobem aos postos pelos cabelos, e não com as forças de Sansão, senão com os favores de Dalila. Deixe os que com voz conhecida de Jacó levam a bênção de Esaú, e não com as luvas calçadas, senão dadas ou prometidas. Deixe os que, sendo mais leprosos que Naamã, Ciro, se alimparam da lepra, e não com as águas do Jordão, senão com as do Rio da Prata. É isto, e o mais que se podia dizer entrar pela porta? Claro está que não, pois se nada disto se faz, sicut fur in nocte, senão na face do sol e na luz do meio-dia, como se pode escusar quem ao menos firma os provimentos de que não conhecia serem ladrões os que por estes meios foram providos. Finalmente, ou os conhecia ou não. Se os não conhecia, como os proveu sem os conhecer? E se os conhecia, como os proveu conhecendo-os? Mas vamos aos providos com expresso conhecimento de suas qualidades. Dom Fulano, diz a piedade bem intencionada, é um fidalgo pobre, desse-lhe um governo. E quantas impiedades, ou advertidas ou não, se contém nesta piedade? Se é pobre, dê-lhe uma esmola honestada com o nome de tença e tenha com que viver. Mas por que é pobre um governo para que vá desempobrecer à custa dos que governar? E para que vá fazer muitos pobres à conta de tornar muito rico? Isto quer quem o elege por este motivo. Vamos aos do prêmio e também aos do castigo. Certo capitão mais antigo tem muitos anos de serviço. Deem-lhe uma fortaleza nas conquistas. Mas se estes anos de serviço assentam sobre um sujeito que os primeiros despojos que tomava na guerra eram a farda e a ração dos seus próprios soldados, despidos e mortos de fome, que há de fazer em Sofala ou em Mascate? Tal graduado em leis leu com grande aplauso no passo. Porém, em 2 judicaturas e uma correição, não deu boa conta de si, pois vá degradado para a Índia com uma beca. E se na beira e alentejo, onde não há diamantes nem rubis, se lhe pegavam as mãos a este doutor, que será na relação de Goa? Encomendou ao rei Dom João III a São Francisco Xavier o informar-se do estado da Índia por via de seu companheiro, que era mestre do príncipe. E o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo rápio na Índia se conjugava por todos os modos. A frase parece jocosa em negócio tão sério, mas falou o servo de Deus como fala Deus, que em uma palavra diz tudo. Nicolau de Lira, sobre aquelas palavras de Daniel, Nabucodonosor rex missit ad congregando sátrapas, magistratos et iudices, declarando a etimologia de sátrapas, que eram os governadores das províncias, diz que este nome foi composto de sat e de rápio. Dicuntur satrape quasi satis rapientes, quia solent bona inferiorum rapere. Chamam-se sátrapas porque costumam roubar assaz. E este assaz é o que especificou melhor São Francisco Xavier, dizendo que conjugam o verbo rápio por todos os modos. O que eu posso acrescentar, pela experiência que tenho, é que não só do Cabo da Boa Esperança para lá, mas também das partes daquém, se usa igualmente a mesma conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rápio, porque furtam por todos os modos da arte, não falando em outros novos esquisitos que não conheceu Donato nem Despautério.
tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque, como tem o mero e misto império, todo ele aplicam despoticamente às execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem, e gabando as coisas desejadas aos donos delas, por cortesia, sem vontade as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito, e basta só que ajuntem a sua graça para serem quando menos meeiros na ganância. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e estes compram as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não tem o fim o furtar com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. Estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas os seus criados, e as terceiras quantas para isso têm indústria e consciência. Furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente, que é o seu tempo, colhem quanto dá de si o triênio. E para incluírem no presente o pretérito e o futuro, do pretérito desenterram crimes, de que vendem os perdões, e dívidas esquecidas de que se pagam inteiramente, e do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo caído e não caído lhes vem cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plusquamperfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais se mais houvesse. Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação venha a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e elas ficam roubadas e consumidas. É certo que os reis não querem isto, antes mandam em seus regimentos tudo o contrário. Mas como as patentes se dão aos gramáticos destas conjugações, tão peritos ou tão cadimos nelas, que outros efeitos se podem esperar dos seus governos? Cada patente destas, em própria significação, vem a ser uma licença geral in scriptis ou em passaporte para furtar. Em Holanda, onde há tantos armadores de corsários, repartem-se as costas da África, da Ásia e da América com tempo limitado, e nenhum pode sair a roubar sem passaporte, a que chamam carta de marca. Isto mesmo valem as provisões, quando se dão aos que eram mais dignos da marca que da carta. Por mar padecem os moradores das conquistas, a pirataria dos corsários estrangeiros, que é contingente. Na terra suportam a dos naturais, que é certa e infalível. E se alguém duvida qual seja maior, note a diferença de uns a outros. O pirata do mar não rouba os da sua república. Os da terra roubam os vassalos do mesmo rei, em cujas mãos juraram homenagem. Do corsário do mar posso me defender, aos da terra não posso resistir. Do corsário do mar posso fugir, dos da terra não me posso esconder. O corsário do mar depende dos ventos, os da terra sempre têm por si a monção. Enfim, o corsário do mar pode o que pode, os da terra podem o que querem, e por isso nenhuma presa lhes escapa. Se houvesse um ladrão omnipotente, que vos parece que faria a cobiça junta com a omnipotência? Pois isso é o que fazem estes corsários. Dos que obram o contrário com singular inteireza de justiça e limpeza de interesse,
Alguns exemplos temos, posto que poucos, mas folgara eu saber quantos exemplos há, não digo já dos que fossem injustiçados como tão insignes ladrões, mas dos que fossem privados do governo por estes roubos. Pois se eles furtam com os ofícios e os consentem e conservam nos mesmos ofícios, como não de levar consigo ao inferno os que os consentem? O meu Santo Tomás o diz e alega com o texto de São Paulo. Digni sunt morte, non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. E porque o rigor deste texto se entende não de qualquer consentidor, senão daqueles que, por razão de seu ofício ou estado, têm obrigação de impedir, faz logo a mesma limitação o santo doutor e põe um exemplo nomeadamente nos príncipes. Sed solum quando incumbit aliqui ex officio sicut principibus terrae. Verdadeiramente não sei como não reparam muitos príncipes em matéria de tanta importância, e como os não fazem reparar os que no foro exterior ou no da alma têm cargo de descarregar suas consciências. Vejam uns e outros como a todos ensinou Cristo que o ladrão que furta com ofício nenhum momento se há de consentir o conservar nele. Havia um senhor rico, diz o Divino Mestre, o qual tinha um criado que com o ofício de ecônomo ou administrador governava suas herdades. Tal é o nome no original grego que responde ao vilico da Vulgata. Infamado, pois, o administrador de que se aproveitava da administração e roubava, tanto que chegou a primeira notícia ao senhor, mandou-o logo vir diante de si e disse-lhe que desse contas, porque já não havia de exercitar o ofício. Ainda a resolução foi mais apertada, porque não só disse que não havia, senão que não podia. Iam enim non poteris vidicare. Não tem palavra esta parábola que não esteja cheia de notáveis doutrinas a nosso propósito. Primeiramente diz que este senhor era um homem rico, homo quidem eratives, porque não será quem não tiver a resolução, nem será rico por mais herdades que tenha, quem não tiver cuidado e grande cuidado de não consentir que lhe as governem ladrões. Diz mais que para privar a este ladrão do ofício, bastou somente a fama, sem outras inquirições. Et hic diffamatus est apud illum. Porque se em tais casos houverem de mandar buscar informações à Índia ou ao Brasil, primeiro que elas cheguem e se disponha remédio, não haverá Brasil nem Índia. Não se diz, porém, nem se sabe quem fossem os autores ou delatores desta fama, porque a estes há-lhes de guardar segredo o Senhor inviolavelmente, sob pena de não haver quem se atreva a o avisar, temendo justamente a ira dos poderosos. Diz mais que mandou vir o delatado diante de si, et vocavit eum, porque semelhantes averiguações, se cometem a outros e não as faz o mesmo Senhor por sua própria pessoa, com dar o ladrão parte do que roubou, prova que está inocente. Finalmente, desengana-o e notifica-lhe que não há de exercitar jamais o ofício, nem pode, iam enim non poteris vidicare, porque nem o ladrão conhecido deve continuar o ofício em que foi ladrão, nem o Senhor, ainda que quisesse, o pode consentir e conservar nele, se não se quer condenar. Com tudo isto ser assim, eu ainda tenho uns embargos que alegar por parte deste ladrão diante do Senhor e autor da mesma parábola, que é Cristo. Provará que nem o furto por sua quantidade, nem a pessoa por seu talento parecem merecedores de privação do ofício para sempre. Este homem, Senhor, posto que cometesse este erro, é um sujeito de grande talento, de grande indústria, de grande entendimento e prudência, como vós mesmo confessastes e ainda louvastes, que é mais. Laudavi Dominus vilicum iniquitatis quia prudenter fetisset. Pois, se é homem de tanto préstimo e tem capacidade e talentos para vos tornardes a servir dele, por que o haveis de privar para sempre do vosso serviço,
iam enim non poteris vedicare. Suspendei-o agora por alguns meses, como se usa, e depois o tornareis a restituir, para que nem vós o percais, nem ele fique perdido. Não, diz Cristo, uma vez que é ladrão conhecido, não só há de ser suspenso ou privado do ofício há tempos, senão para sempre e para nunca jamais entrar ou poder entrar, iam enim non poteris, porque o uso ou abuso dessas restituições, ainda que parece piedade, é manifesta injustiça. De maneira que, em vez de o ladrão restituir o que furtou no ofício, restitui-se o ladrão ao ofício para que furte ainda mais? Não são essas as restituições pelas quais se perdoa o pecado, senão aquelas porque se condenam os restituídos e também quem os restitui. Perca-se embora um homem já perdido e não se percam os muitos que se podem perder e perdem na confiança de semelhantes exemplos. Suposto que este primeiro artigo dos meus embargos não pegou, passemos a outro. Os furtos deste homem foram tão leves e a quantidade tão limitada que o mesmo texto lhes não dá nome de furtos absolutamente, senão de quase furtos, quasi dissipacit bona ipsius. Pois em um mundo, Senhor, e em um tempo em que se vêem tolerados nos ofícios tantos ladrões e premiados, que é mais, os plusquam ladrões, será bem que seja privado do seu ofício e privado para sempre um homem que só chegou a ser quase ladrão? Sim, torna a dizer Cristo, para emenda dos mesmos tempos e para que conheça o mesmo mundo quão errado vai. Assim como nas matérias do sexto mandamento, teologicamente não há mínimos, assim os deve não haver politicamente nas matérias do sétimo, porque quem furtou e se desonrou no pouco, muito mais facilmente o fará no muito. E se não, vede-o nesse mesmo quase ladrão, tanto que se viu notificado para não servir o ofício, ainda teve traça para se servir dele e furtar mais do que tinha furtado. Manda chamar muito à pressa os rendeiros, rompe os escritos das dívidas, faz outros de novo com antedatas, a uns diminui a metade, a outros a quinta parte, e por este modo, roubando ao tempo os dias, às escrituras a verdade e ao amo o dinheiro, aquele que só tinha sido quase ladrão, enquanto encartado no ofício, com a opinião que só tinha de o ter, foi mais que ladrão depois. Aqui acabei de entender a ênfase com que disse a pastora dos cantares, tulerunt pallium meum mihi. Tomaram-me a minha capa a mim, porque se pode roubar a capa a um homem, tomando-a não a ele, senão a outra. Assim o fez a astúcia deste ladrão, que roubou o dinheiro a seu amo, tomando-o não a ele, senão aos que lhe o deviam. De sorte que o que dantes era um ladrão, depois foi muitos ladrões, não se contentando de o ser ele só, senão de fazer a outros. Mas vá ele muito embora ao inferno, e vão os outros com ele, e os príncipes imitem ao Senhor, que se livrou de ir também com o privar do ofício tão prontamente. Esta doutrina em geral, pois é de Cristo, nenhum entendimento cristão haverá que a não venere. Haverá, porém, algum político tão especulativo que a queira limitar a certo gênero de sujeitos e que funde as exceções no mesmo texto. O sujeito em que se fez esta execução chama-lhe o texto velicum. Logo, em pessoas vis ou de inferior condição, será bem que se executem estes e semelhantes rigores, e não em outras de diferente suposição, com as quais, por sua qualidade e outras dependências, é lícito e conveniente que os reis dissimulem. Oh, como está o inferno cheio dos que com estas e outras interpretações, por adularem os grandes e supremos, não reparam em os condenar. Mas para que não creiam a aduladores, creiam a Deus e ouçam. Revelou Deus a Josué que se tinha cometido um furto nos despojos de Jericó,
depois de lhe ter bem custosamente significado com o infeliz sucesso do seu exército, e mandou-lhe que, descoberto o ladrão, fosse queimado. Fez-se diligência exata e achou-se que um chamado Acã tinha furtado uma capa de grã, uma regra de ouro e algumas moedas de prata, que tudo não valia 100 cruzados. Mas quem era este Acã? Era porventura algum homem vil ou algum soldadinho da fortuna, desconhecido e nascido das ervas? Não era menos que do sangue real de Judá e por linha masculina, quarto neto seu. Pois uma pessoa de tão alta qualidade que ninguém era ilustre em todo Israel, senão pelo parentesco que tinha com ele, há de morrer queimado por ladrão? E por um furto que hoje seria venial, há de ficar afrontada para sempre uma casa tão ilustre? Vós direis que era bem se dissimulasse, mas Deus, que o entende melhor que vós, julgou que não. Em matéria de furtar não há exceção de pessoas, e quem se abateu a tais vilezas perdeu todos os foros. Executou-se com efeito a lei, foi justiçado e queimado Acã. Ficou o povo ensinado com o exemplo, e ele foi venturoso no mesmo castigo, porque, como notam graves autores, comutou-lhe Deus aquele fogo temporal, pelo que havia de padecer no inferno, felicidade que impedem aos ladrões os que dissimulam com eles. E quanto à dissimulação que se diz devem ter os reis com pessoas de grande suposição, de quem talvez depende a conservação do bem público, e são muito necessárias a seu serviço, respondo com distinção. Quando o delito é digno de morte, pode-se dissimular o castigo e conceder-se às tais pessoas a vida. Mas quando o caso é de furto, não se lhes pode dissimular a ocasião, mas logo devem ser privadas do posto. Ambas estas circunstâncias concorreram no crime de Adão. Pôs-lhe Deus preceito que não comesse da árvore vedada, sob pena de que morreria no mesmo dia. In quocumque die comederis morte morieris. Não guardou Adão o preceito, roubou o fruto e ficou sujeito ipso facto à pena de morte. Mas que fez Deus neste caso? Lançou-o logo do paraíso e concedeu-lhe a vida por muitos anos. Pois, se Deus o lançou do paraíso pelo furto que tinha cometido, por que não executou também nele a pena de morte a que ficou sujeito? Porque da vida de Adão dependia a conservação e propagação do mundo. E quando as pessoas são de tanta importância e tão necessárias ao bem público, justo é que, ainda que mereçam a morte, se lhes permita e conceda a vida. Porém, se juntamente são ladrões, de nenhum modo se pode consentir nem dissimular que continuem no posto e lugar onde o foram, para que não continuem a o ser. Assim o fez Deus e assim o disse. Pôs um querubim com uma espada de fogo à porta do paraíso, com ordem que de nenhum modo deixasse entrar a Adão. E por quê? Porque assim como tinha furtado da árvore da ciência, não furtasse também da árvore da vida. Ne fortemitat manum suam et sumat etiam delineo vitae. Quem foi mal uma vez, presume o direito que o será outras e que o será sempre. Saia, pois, Adão do lugar onde furtou e não torne a entrar nele, para que não tenha ocasião de fazer outros furtos como fez o primeiro. E notai que Adão, depois de ser privado do paraíso, viveu 930 anos. Pois a um homem castigado e arrependido não lhe bastaram 100 anos de privação do posto, não lhe bastarão 200 ou 300. Não, ainda que haja de viver 900 anos e houvesse de viver 9.000, uma vez que roubou e é conhecido por ladrão, nunca mais deve ser restituído, nem há de entrar no mesmo posto. Assim o fez Deus com o primeiro homem do mundo, e assim o devem executar com todos os que estão em lugar de Deus. Mas que seria se não só víssemos os ladrões conservados nos lugares onde roubam, senão, depois de roubarem,
promovidos a outros maiores. Acabaram-se-me aqui as Escrituras, porque não há nelas exemplo semelhante. De reis que mandassem conquistar inimigos, sim, mas de reis que mandassem governar vassalos, não se lê tal coisa. Os Assueros, os Nabucos, os Ciros, que dilatavam por armas os seus impérios, desta maneira premiavam os capitães, acrescentando impostos os que mais se sinalavam em destruir cidades e acumular despojos, e daqui se faziam os Nabuçardões, os Holofernes e os outros flagelos do mundo. Porém os reis, que tratam os vassalos como seus, e os estados, posto que distantes como fazenda própria e não alheia, lede o Evangelho e vereis quais são os sujeitos e quão úteis a quem encomendam o governo deles. Um rei, diz Cristo Senhor nosso, fazendo ausência do seu reino à conquista de outro, encomendou a administração da sua fazenda a 3 criados. O primeiro acrescentou a 10 vezes mais do que era, e o rei, depois de o louvar, o promoveu ao governo de 10 cidades. Eude bone serve, quia in modico fuisti fidelis, eris potestatem habens superdecem civitates. O segundo também acrescentou à parte que lhe coube 5 vezes mais, e com a mesma proporção o fez o rei governador de 5 cidades. Et tu esto superquinque civitates. De sorte que os que o rei acrescentava e deve acrescentar nos governos, segundo a doutrina de Cristo, são os que acrescentam a fazenda do mesmo rei e não a sua. Mas vamos ao terceiro criado. Este tornou a entregar quanto o rei lhe tinha encomendado, sem diminuição alguma, mas também sem melhoramento. E no mesmo ponto, sem mais réplica, foi privado da administração. Auferte abilominam. Oh, que ditosos foram os nossos tempos, se as culpas porque este criado foi privado do ofício foram serviços e merecimentos porque os de agora são acrescentados. Se o que não tomou um real para si e deixou as coisas no estado em que lhe as entregaram merece privação do cargo, os que as deixam destruídas e perdidas, e tão diminuídas e desbaratadas que já não têm semelhança do que foram, que merecem? Merecem que os despachem, que os acrescentem e que lhes encarreguem outras maiores, para que também as consumam e tudo se acabe? Eu cuidava que, assim como Cristo introduziu na sua parábola 2 criados que acrescentaram a fazenda do rei, e um que a não acrescentou, assim havia de introduzir outro que a roubasse, com que ficava a divisão inteira. Mas não introduziu o divino mestre tal criado, porque falava de um rei prudente e justo, e os que têm estas qualidades, como devem ter, sob pena de não serem reis, nem admitem em seu serviço, nem fiam a sua fazenda a sujeitos que lhe possam roubar. Algum que lhe não acrescente poderá ser, mas um só. Porém, a quem lhe roube, ou a sua, ou a dos seus vassalos, que não deve distinguir da sua, não é justo, nem reis, quem tal consente. E que seria se estes, depois de roubarem uma cidade, fossem promovidos ao governo de 5 e depois de roubarem 5 ao governo de 10? Que mais havia de fazer um príncipe cristão, se fora como aqueles príncipes infiéis, de quem diz Isaías, príncipes tui infideles sote in furum. Os príncipes de Jerusalém não são fiéis, senão infiéis, porque são companheiros dos ladrões. Pois saiba o profeta que há príncipes fiéis e cristãos, que ainda são mais miseráveis e mais infelizes que estes, porque um príncipe que entrasse em companhia com os ladrões, sote e furum, havia de ter também a sua parte no que se roubasse. Mas estes estão tão fora de ter parte no que se rouba, que eles são os primeiros, os mais roubados. Pois, se são os roubados estes príncipes, como são ou podem ser companheiros dos mesmos ladrões? Príncipes tui sote e furum. Será porventura porque talvez os que acompanham e assistem aos príncipes são ladrões? Se assim fosse, não seria coisa nova. Antigamente, os que assistiam ao lado dos príncipes chamavam-se laterones.
e depois, corrompendo-se este vocábulo, como afirma Marco Varro, chamaram-se ladrões. E que seria se assim como se corrompeu o vocábulo, se corrompessem também os que o mesmo vocábulo significa? Mas eu nem digo, nem cuido tal coisa. O que só digo e sei, por ser teologia certa, é que em qualquer parte do mundo se pode verificar o que Isaías diz dos príncipes de Jerusalém. Príncipes tui soti forum, os teus príncipes são companheiros dos ladrões. E por quê? São companheiros dos ladrões porque eles dão os postos e os poderes. São companheiros dos ladrões porque talvez os defendem e são finalmente seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Ouvi a ameaça e sentença de Deus contra estes tais. Si videbas furem, correbas cum eu. O hebreu lê con correbas, e tudo é porque há príncipes que correm com os ladrões e concorrem com eles. Correm com eles porque os admitem à sua familiaridade e graça, e concorrem com eles porque, dando-lhes autoridade e jurisdições, concorrem para o que eles furtam. E a maior circunstância desta gravíssima culpa consiste no si videbas. Se estes ladrões foram ocultos e o que corre e concorre com eles não os conhecera, alguma desculpa tinha. Mas se eles são ladrões públicos e conhecidos, se roubam sem rebuço e à cara descoberta, se todos os veem roubar e o mesmo que os consente e apoia o está vendo, se videbas furem, que desculpa pode ter diante de Deus e do mundo? Existimaste inique quod ero tui similis. Cuidas tu, ó injusto, diz Deus, que hei de ser semelhante a ti, e que assim como tu dissimulas com estes ladrões, hei eu de dissimular contigo? Enganas-te? Arguam te et statuam contra faciam tuam. Dessas mesmas ladroices que tu vês e consentes, hei de fazer um espelho em que te vejas. E quando vires que és tão réu de todos esses furtos como os mesmos ladrões, porque os não impedes, e mais que os mesmos ladrões, porque tens obrigação jurada de os impedir, então conhecerás que tanto e mais justamente que a eles te condenam ao inferno. Assim o declara com última e temerosa sentença a paráfrase caldaica do mesmo texto. Arguam te in hoc seculo et ordinavo judicium gene in futuro coram te. Neste mundo arguirei a tua consciência como agora a estou arguindo, e no outro mundo condenarei a tua alma ao inferno, como se verá no dia do juízo. Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. E para que esta sorte se troque em uns e outros, vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. Parecerá a alguém, pelo que fica dito, que será coisa muito dificultosa e que se não pode conseguir sem grandes despesas. Mas eu vos afirmo e mostrarei brevemente que é coisa muito fácil e que sem nenhuma despesa de sua fazenda, antes com muitos aumentos dela, o podem fazer os reis. E de que modo? Com uma palavra, mas palavra de rei, mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram. Executando-o assim, salvar-se-ão os ladrões e salvar-se-ão os reis. Os ladrões salvar-se-ão, porque restituirão o que têm roubado, e os reis salvar-se-ão também, porque restituindo os ladrões, não terão eles obrigação de restituir. Pode haver ação mais justa, mais útil e mais necessária a todos? Só quem não tiver fé, nem consciência, nem juízo o pode negar. E porque os mesmos ladrões se não sintam de haverem de perder por este modo o fruto das suas indústrias, considerem que ainda que sejam tão maus como o mau ladrão, não só deviam abraçar e desejar esta execução, mas pedi-la aos mesmos reis. O
bom ladrão pediu a Cristo, como a lei, que se lembrasse dele no seu reino. E o mau ladrão que lhe pediu: se tu és Cristo, salvum pactem et ipsum et nos. Se sois o rei prometido, como crê meu companheiro? Salvai-vos a vós e a nós. Isto pediu o mau ladrão a Cristo, e o mesmo devem pedir todos os ladrões a seu rei, posto que sejam tão maus como o mau ladrão. Nem vossa majestade, Senhor, se pode salvar, nem nós nos podemos salvar sem restituir. Nós não temos ânimo nem valor para fazer a restituição, como nenhuma faz, nem na vida, nem na morte. Mande-a, pois, fazer executivamente vossa majestade, e por este modo, posto que para nós seja violento, salvar-se-á vossa majestade a si e mais a nós. Salvum factem et ipsum et nos. Creio que nenhuma consciência haverá cristã que não aprove este meio. E para que não fique em generalidade, que é o mesmo que no ar, desçamos à prática dele e vejamos como se há de fazer. Queira Deus que se faça. Que costumam furtar nestes ofícios e governos os ladrões de que falamos, ou é a fazenda real, ou a dos particulares, e uma e outra tem obrigação de restituir depois de roubada, não só os ladrões que a roubaram, senão também os reis, ou seja, porque dissimularam e consentiram os furtos quando se faziam, ou somente que isto basta, por serem sabedores deles depois de feitos. E aqui se deve advertir uma notável diferença em que se não repara entre a fazenda dos reis e a dos particulares. Os particulares, se lhes roubam a sua fazenda, não só não são obrigados à restituição, antes terão nisso grande merecimento se o levarem com paciência e podem perdoar o furto a quem os roubou. Os reis são de muito pior condição nesta parte, porque depois de roubados, têm eles obrigação de restituir a própria fazenda roubada, nem a podem dimitir ou perdoar aos que a roubaram. A razão da diferença é porque a fazenda do particular é sua, a do rei não é sua, senão da república. E assim como o depositário ou tutor não pode deixar alienar a fazenda que lhe está encomendada e teria obrigação de a restituir, assim tem a mesma obrigação o rei, que é tutor e como depositário dos bens e erário da república, a qual seria obrigado a gravar com novos tributos se deixasse alienar ou perder as suas rendas ordinárias. O modo, pois, com que as restituições da fazenda real se podem fazer facilmente, ensinou aos reis um monge, o qual, assim como soube furtar, soube também restituir. Refere o caso Maiolo, Crâncio e outros. Chamava-se o monge Frei Teodorico, e porque era homem de grande inteligência e indústria, cometeu-lhe o imperador Carlos V algumas negociações de importância, em que ele se aproveitou de maneira que competia em riquezas com os grandes senhores. Advertido o imperador, mandou chamar à sua presença e disse-lhe que se aparelhasse para dar contas. Que faria o pobre ou rico monge? Respondeu, sem se assustar, que já estava aparelhado, que naquele mesmo ponto as daria, e disse assim: eu, César, entrei no serviço de vossa majestade com este hábito e 10 ou 12 tostões na bolsa da esmola das minhas missas. Deixe-me vossa majestade o meu hábito e os meus tostões, e tudo mais que possuo, mande-o vossa majestade a receber, que é seu, e tenho dado contas. Com tanta facilidade como isto fez a sua restituição o monge, e ele ficou guardando seus votos, e o imperador a sua fazenda. Reis e príncipes mal servidos, se quereis salvar a alma e recuperar a fazenda, introduzir, sem exceção de pessoas, as restituições de Frei Teodorico. Saiba-se com que entrou cada um, o demais torne para onde saiu, e salvem-se todos. A restituição que igualmente se deve fazer aos particulares parece que não pode ser tão pronta nem tão exata, porque se tomou a fazenda a muitos e a províncias inteiras. Mas como estes pecadores do alto usaram de redes varredoras,
use-se também com eles das mesmas. Se trazem muito, como ordinariamente trazem, já se sabe que foi adquirido contra a lei de Deus ou contra as leis e regimentos reais, e por qualquer destas cabeças ou por ambas injustamente. Assim se tiram da Índia 500.000 cruzados, de Angola 200, do Brasil 300, e até do pobre Maranhão mais do que vale todo ele. E que se há de fazer desta fazenda? Aplicá-la o rei à sua alma e às dos que a roubaram, para que umas e outras se salvem. Dos governadores que mandava a diversas províncias o imperador Maximino, se dizia com galante bem apropriada semelhança que eram esponjas. A traça ou astúcia com que usava destes instrumentos era toda encaminhada a fardar a sede da sua cobiça, porque eles, como esponjas, chupavam das províncias que governavam tudo quanto podiam, e o imperador, quando tornavam, espremia as esponjas e tomava para o fisco real quanto tinham roubado, com que ele ficava rico e eles castigados. Uma coisa fazia mal este imperador, outra bem, e faltava-lhe a melhor. Em mandar governadores às províncias, homens que fossem esponjas, fazia mal. Em espremer as esponjas quando tornavam e lhes confiscar o que traziam, fazia bem e justamente. Mas faltava-lhe a melhor, como injusto e tirano que era, porque tudo o que espremia das esponjas não havia de tomar para si, senão restituí-lo às mesmas províncias de onde se tinha roubado. Isto é o que são obrigados a fazer em consciência os reis que se desejam salvar e não cuidar que satisfazem ao zelo e obrigação da justiça, com mandar prender em um castelo que roubou a cidade, a província, o estado. Que importa que por alguns dias ou meses se lhe dê esta sombra de castigo, se passados eles se vai lograr do que trouxe, roubado, e os que padeceram os danos não são restituídos. Há nesta, que parece justiça, um engano gravíssimo, com que nem o castigado, nem o que castiga se livram da condenação eterna. E para que se entenda ou queira entender este engano, é necessário que se declare: quem tomou o alheio fica sujeito a duas satisfações: a pena da lei e a restituição do que tomou. Na pena pode dispensar o rei como legislador, na restituição não pode, porque é indispensável. E obra-se tanto pelo contrário, ainda quando se faz ou se cuida que se faz justiça, que só se executa a pena ou alguma parte da pena, e a restituição não lembra nem se faz dela caso. Acabemos com o Santo Tomás. Põe o santo doutor em questão: utrum sufficiat restituere simplem quod injuste ablatum est. Se para satisfazer a restituição basta restituir outro tanto quanto foi o que se tomou, e depois de resolver que basta, porque a restituição é ato de justiça e a justiça consiste em igualdade, argumenta contra a mesma resolução com a lei do capítulo 22 do Êxodo, em que Deus mandava que quem furtasse um boi restituísse 5. Logo, ou não basta restituir tanto por tanto, senão muito mais do que se furtou, ou se basta, como está resoluto. De que modo se há de entender esta lei? Há-se de entender, diz o santo, distinguindo na mesma lei duas partes: uma enquanto lei natural, pelo que pertence à restituição, e outra enquanto lei positiva, pelo que pertence à pena. A lei natural, para guardar a igualdade do dano, só manda que se restitua tanto por tanto. A lei positiva, para castigar o crime do furto, acrescentou em pena mais 4 anos, e por isso manda pagar 5 por 1. Há-se, porém, de advertir, acrescenta o santo doutor, que entre a restituição e a pena há uma grande diferença, porque a satisfação da pena não está obrigado o criminoso antes da sentença, porém a restituição do que roubou, ainda que o não sentenciem nem obriguem, sempre está obrigado.
Daqui se vê claramente o manifesto engano ainda dessa pouca justiça que poucas vezes se usa. Prende-se o que roubou e mete-se em livramento. Mas que se segue daí? O preso, tanto que se livrou da pena do crime, fica muito contente. O rei cuida que satisfez a obrigação da justiça e ainda se não tem feito nada, porque ambos ficam obrigados à inteira restituição dos mesmos roubos, sob pena de se não poderem salvar. O réu porque não restitui e o rei porque o não faz restituir. Tire, pois, o rei executivamente a fazenda a todos os que a roubaram e faça as restituições por si mesmo, pois eles as não fazem nem hão de fazer, e deste modo, que não há nem pode haver outro, em vez de os ladrões levarem os reis ao inferno como fazem, os reis levarão os ladrões ao paraíso como fez Cristo. Odie me comeris in paradiso. Tenho acabado, senhores, o meu discurso, e parece-me que demonstrado o que prometi, de que não estou arrependido. Se a alguém pareceu que me atrevi a dizer o que fora mais reverência a calar, respondo com o santo Hilário: Queloqui non audemus, silere non possumus. O que se não pode calar com boa consciência, ainda que seja com repugnância, é força que se diga. O ouvinte coroado era aquele a quem o Batista disse non licet tibi, e coroado também, posto que não ouvinte, aquele a quem Cristo mandou dizer dicite vurpi illi. Assim o fez animosamente Jeremias, porque era mandado por pregador regibus Iuda et principibus eius. E se Isaías o tivera feito assim, não se arrependera depois quando disse ve mihi quietacui. Os médicos dos reis, com tanta e maior liberdade, lhes devem receitar a eles o que importa à sua saúde e vida, como aos que curam nos hospitais. Nos particulares cura-se um homem, nos reis toda a república. Resumindo, pois, o que tenho dito, nem os reis, nem os ladrões, nem os roubados se podem molestar da doutrina que preguei, porque a todos está bem. Está bem aos roubados, porque ficarão restituídos do que tinham perdido. Está bem aos reis, porque sem perda, antes com o aumento da sua fazenda, desencarregarão suas almas. E finalmente, os mesmos ladrões, que parecem os mais prejudicados, são os que mais interessam. Ou roubaram com intenção de restituir ou não. Se com intenção de restituir, isto é o que eu lhes digo, e que o façam a tempo. Se o fizeram sem essa intenção, fizeram logo conta de ir ao inferno, e não podem estar tão cegos que não tenham por melhor ir ao paraíso. Só lhes pode fazer medo haverem de ser despojados do que despojaram aos outros. Mas assim como estes tiveram paciência por força, tenham-na eles com merecimento. Se os esmoleres compram o céu com o próprio, por que se não contentarão os ladrões de o comprar com o alheio? A fazenda alheia e a própria, toda se alija ao mar, sem dor no tempo da tempestade. E quem há que, salvando-se do naufrágio a nado e despido, não mande pintar a sua boa fortuna e a dedique aos altares com ação de graças? Toda a sua fazenda dará ao homem de boa vontade por salvar a vida, diz o Espírito Santo. E quanto de melhor vontade deve dar a fazenda, que não é sua, por salvar não a vida temporal, senão a eterna. O que está sentenciado à morte e à fogueira, não se teria por muito venturoso se lhe aceitassem por partido a confiscação só dos bens? Considere-se cada um na hora da morte, e com o fogo do inferno à vista, e verá se é bom partido o que lhe persuado. Se as vossas mãos e os vossos pés são causa de vossa condenação, cortai-os, e se os vossos olhos, arrancai-os, diz Cristo, porque melhor vos está ir ao paraíso manco, aleijado e cego, que com todos os membros inteiros ao inferno. É isto verdade ou não? Acabemos de ter fé, acabemos de crer que há inferno, acabemos de entender
que sem restituir ninguém se pode salvar. Vede ainda humanamente o que perdeis e por quê. Nesta restituição, ou forçosa ou forçada, que não quereis fazer, que é o que dais e o que deixais? O que dais é o que não tinhais, o que deixais é o que não podeis levar convosco, e por isso vos perdeis. Nu entrei neste mundo, e nu hei de sair dele, dizia Jó, e assim saíram o bom e o mau ladrão. Pois se assim há de ser, queirais ou não queirais, despido por despido, não é melhor ir com um bom ladrão ao paraíso que com um mau ao inferno? Rei dos reis e Senhor dos senhores, que morrestes entre ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometestes o paraíso foi outro ladrão, para que os ladrões e os reis se salvem. Ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça a todos os reis, que não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impidam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso, como vós fizestes hoje. Odie mecum eris in paradiso.